Queridos irmãos, nós, na primeira leitura da carta aos Hebreus, vemos esta afirmação gloriosa do apóstolo. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens. A versão latina de São Jerônimo diz: assumptus ex hominibus. Ou seja, ele é assumido como que elevado propriamente do meio dos homens, E diz: é instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Daí a afirmação clássica da teologia católica: sacerdos pro hostia. O sacerdote é para o sacrifício. De tal modo que o nexo que existe entre o sacerdócio e o sacrifício é essencial. Porque a finalidade do sacerdócio é sacrificar, ou seja, é imolar a vítima, é realizar o sacrifício. Ora, no Velho Testamento havia um sacerdócio, o sacerdócio aarônico. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, separado por Deus para esta finalidade. No Novo Testamento, como nós temos um novo sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo, portanto, nós temos um novo sumo sacerdote. E é por isso que ele é chamado de sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, que era a tribo a qual pertencia Arão. O sacerdócio levítico, portanto, foi abolido no Novo Testamento, por causa do novo sacrifício, que é oferecido por Jesus Cristo no altar, através da sua morte redentora. Ora, quando nós entendemos isso, nós percebemos a maravilha do que consiste, de um lado, a Santa Missa, e de outro, o sacerdócio católico. A Santa Missa, porque ela não é um novo sacrifício, como alguns irmãos não conseguem entender. Martinho Lutero, cuja excomunhão se comemora os 500 anos este ano, ensinava que é uma blasfêmia a Igreja Católica dizer que a missa é o sacrifício de Cristo. Mas porque ele estava pervertendo as ideias do catolicismo. Então, ele entendia que a missa era uma espécie de repetição, como se o sacrifício de Nosso Senhor não tivesse sido suficiente. E a doutrina católica não é essa. A doutrina católica é que o sacrifício da cruz é o único sacrifício. Mas nós acessamos o sacrifício da cruz através da Santa Missa. Porque Nosso Senhor diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que será derramado. Ou seja,
Na Eucaristia, ele não nos dá apenas o seu corpo e o seu sangue, mas ele dá o seu sangue dado, o seu corpo dado e o seu sangue derramado. E São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: todas as vezes que fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós estamos acionando, nós estamos acessando o sacrifício da cruz, o qual é atual. O livro do Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, a cruz não é apenas um novo reinício da história, mas ela abraça toda a história. A história inteira está como que condensada na cruz. E pela Santa Missa, nós acessamos o sacrifício de Cristo. Outros, um pouco mais modernos, ficam revoltados no sentido de que dizem que a doutrina tradicional católica é muito sacrificial demais e exclui o caráter pascal do sacrifício, de tal modo que a missa revive a morte do Cordeiro, mas não reviveria suficientemente a sua ressurreição. Essa acusação também é falsa, porque nós celebramos na Santa Missa o sacrifício de Cristo, que se prolonga no mistério pascal. Por quê? Porque ele aparece aos apóstolos ressurrecto com as suas chagas. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que o Cordeiro está em pé, ou seja, ressurrecto, como que imolado. Porque a cruz e a ressurreição não são antagônicas, não são mistérios antagônicos, mas são mistérios que se reclamam mutuamente. E por isso a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo que acontece diariamente nos nossos altares. Nós podemos presenciar o sacrifício do Cordeiro. E exatamente por isso existe o sacerdócio católico. Na ordenação sacerdotal, aquele que é ordenado recebe do bispo o pão e o vinho, que são o instrumento através do qual este sacrifício se prolonga continuamente na história da humanidade. Por isso, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios. Em outras palavras, o que um sacerdote faz de mais importante é celebrar a Santa Missa. Talvez alguns de nós possam pensar, mas se o padre estivesse, sei lá, fazendo um trabalho social, se ele estivesse fazendo um trabalho de mídias, se ele estivesse desenvolvendo uma carreira artística, se ele estivesse se dedicando a uma atividade docente, a um tipo de compromisso público, e poderia ser um político, um presidente, alguém que tem grande importância na nação, quem sabe até no mundo. Esse é um modo carnal de ver as coisas. Por quê? Aquilo que um sacerdote faz de mais importante é a cada dia oferecer a Santa Missa, ainda que seja sozinho. Como, por exemplo, o cardeal Vantuan fazia quando estava preso no Vietnã. Oferecia uma gotinha de vinho, um pouquinho de vinho e um pouquinho de hóstia, e celebrava ali na prisão a Santa Missa diariamente. Aquele era o ato mais importante, não apenas da vida dele, mas da face da terra, porque
A Santa Missa, ela é o ato mais importante que está sendo celebrando na Terra naquele instante em que ela acontece. É por isso que nós vemos o quanto nós precisamos ter amor e devoção pelo santo sacrifício da missa. E para isso nós precisamos pedir a Deus que nos mande muitos santos sacerdotes. E ao mesmo tempo que nós redescobramos a importância da Santíssima Eucaristia, do sacrifício pascal celebrado em cada Santa Missa, estamos vivendo em dias em que muitos estão sendo alijados do Santo Sacramento. Não participam da Santa Missa, têm medo. Muitos que não entendem a importância do Santo Sacrifício do altar. Queridos irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor que conceda a nós todos muita fé no Santo Sacrifício da Missa. Mesmo que tenhamos que fazer algum sacrifício, mesmo que isso custe para nós algum incômodo, que nós não nos apartemos do altar de Deus, porque cada missa que nós assistimos na terra é uma conexão direta com o céu. Não importa se a Santa Missa é celebrada na Basílica de São Pedro pelo Papa, se é um pontifical solene presidido por um bispo, ou se é por um sacerdote imperfeito, defeituoso, como eu, como qualquer outro. Não importa. Naquele instante em que ele pronuncia as palavras da consagração, o sacrifício da cruz se torna presente sobre o altar. E este é o centro da nossa fé. Nós temos uma fé sacrificial. É muito interessante como as pessoas possam acreditar que durante todo o Velho Testamento tem havido sacerdócio e sacrifício, e no Novo Testamento não haja mais sacerdócio nem sacrifício. Haja apenas um sacerdócio espiritual que não sacrifica nada. É um descompasso, é um gap. Por isso, nós podemos contemplar a harmonia, a beleza da fé católica e pedir aos nossos irmãos, pedir a Deus pelos nossos irmãos, que Deus possa acender a luz da fé, para que mais e mais pessoas creiam na Santa Missa, com fé sobrenatural, e por isso a busquem como o nosso maior tesouro. Hoje celebramos missa pelos fiéis defuntos, e é muito triste que muitas pessoas saberão o valor de uma missa apenas quando estiverem no purgatório. Que Deus nos ajude a descobri-lo na terra, a fim de que ela nos seja mais útil aqui e mais útil também nas chamas do purgatório.